Boa noite. Desde já quero agradecer aos 204 subscritores que eu tenho neste canal. É a primeira vez que tenho tantos subscritores e quero desde já agradecer a todos. E queria fazer uma apresentação. Eu sou o João Pedro, sou um interessado por sobrevivência, por primeiros socorros, por artesanato, por ser autossustentável, por aprender tudo aquilo que eu possa fazer com as minhas mãos. E é bastante importante para mim, no meu ponto de vista, a partilha que eu faço. Desde a partilha mais básica que eu posso fazer aqui à maior. A minha missão aqui no YouTube é poder partilhar as minhas memórias, os meus conhecimentos, os locais onde passei, os locais onde dormi, os hostels por onde passei, até por sítios bonitos até aqui mesmo dentro de Portugal. Infelizmente, tanto em Espanha como na Bélgica, como na Holanda, não tinha ainda esta temática do YouTube, com muita pena minha, mas também passei por algumas experiências de sobrevivência com outro contexto, com outra forma. Percebi o que é ser imigrante durante algum tempo, e deu-me alguma bagagem para entender que há vários tipos de formas de se sobreviver no mundo. Por exemplo, fomos dormir uma vez à noite na Praia das Bicas, aqui em Portugal, onde só levámos 2 sacos de cama e dissemos assim: hoje vamos dormir aqui. E passámos a noite, sentimos frio, sentimos algum desconforto, sentimos alguma insegurança. Foi interessante, foi bastante interessante. Outra experiência foi termos ido dormir 4 noites. Eu, quando digo nós, sou eu e a minha namorada, a Catarina. Fomos dormir 4 noites para a Serra de Sintra. Encontramos um local, inclusive eu tenho um vídeo no meu canal. Encontramos um local para montar uma tenda, 2 águas, o mais básico, em tecido. Levámos alguma comida assim. Foi uma experiência engraçada, mas por outro lado foi muito desconfortável. Deu para sentir certas emoções que faz-nos pensar 2 vezes, às vezes, o que é que estamos aqui a fazer. Mas eu penso que a vida é mesmo feita disto, é feita de experiências e de emoções e de boas lembranças. Foi interessante a primeira noite nós estarmos dentro da tenda, inclusive estarmos a beber vinho, estarmos a beber uma garrafa de vinho, e sentir a insegurança da Catarina, inclusive a minha, eu sentir a minha, que estávamos no meio da Serra de Sintra, no meio do escuro, ali perto da Quinta da Regaleira, mais ou menos, ali no meio da mata, onde ouvimos animais, onde ouvimos coisas a abanar, onde ouvimos barulhos, onde foi bastante interessante. Mas depois, entretanto, acabámos por adormecer, correu tudo bem, acordámos na Serra de Sintra. Foi um amanhecer bastante interessante. Foi o perceber que, ok, está tudo bem, está tudo tranquilo. Acordei num sítio maravilhoso. Quem não conhece a Serra de Sintra, quando vier a Portugal, isto falando para fora, quando vierem a Portugal têm que conhecer a Serra de Sintra, tanto de dia como de noite. É mágica, é excelente a nível de é uma serra espetacular, é lindíssima. E nessa mesma noite eu já tinha e tenho essa minha ideia de que só conseguimos perceber o que é certas emoções e certas sensações quando nos pomos à prova para elas. E aí está, eu consegui impingir
a Catarina a criar também uma mochila de sobrevivência, onde tinha também os equipamentos dela, onde tinha a faca, inclusive o machado. Foi, está a ser e será sempre um marco na nossa relação, porque foi a altura em que a gente se conheceu, foi quando embarcámos mais nesta temática das aventuras e da sobrevivência para perceber como funciona. Fizemos à volta de 14 km, acho eu, 13, 14 km a andar, sem beber água, sem comer, na Serra da Rábida. Eu e ela foi bastante interessante também, tanto para ela como para mim, porque sem beber e sem comer existem vários fatores que influenciam o desgaste, tanto psicológico como físico, não é? Foi bastante interessante. Quando chegámos ao nosso objetivo, que era chegar ao topo, mesmo cá em cima, foi uma sensação agradável. Porquê? Porque eu, ao longo do caminho, ao longo da estrada, das curvas, contra curvas, subida, descida, etc., fui apanhando pinhões, os pinhões das pinhas, e quando chegámos ao nosso objetivo, inclusive está no vídeo, foi partir pinhões, estarmos sentados a contemplar aquela paisagem maravilhosa, estar a comer pinhões. E nós fizemos à volta de 13, 14 km. Aquilo ainda foi uma jornadazinha. E inclusive vocês podem depois ver pelos nossos vestuários que nós não estamos equipados para trekking ou para qualquer coisa do género. Nós estamos realmente como saímos de casa e pronto, vamos fazer isto. E neste caso foi desconfortável, foi doloroso, mas ao mesmo tempo enriqueceu-nos muito no interior, porque percebemos mais uma vez que a união entre um grupo ou entre uma parelha é bastante importante. O comunicar, o puxar um pelo outro. Foi uma jornada bastante interessante. A parte engraçada vai ser esta: chegámos ao nosso objetivo, parámos, comemos os pinhõezinhos. Entretanto, olhamos um para o outro e dissemos assim: bem, são 14 km para trás outra vez, isto vai ser doloroso. E neste preciso momento tivemos que pôr as ideias em andamento, não é? As opções, e a opção foi, e com essa opção foi até uma espécie de estudo à parte comportamental da raça humana. E fiquei bastante feliz e bastante surpreendido pelo lado positivo, porque naquele momento eu abordei um rapaz ao qual expliquei a situação, expliquei o porquê de estar ali e perguntei se nos podia dar boleia. Ele não hesitou. Inclusive, a meio do percurso para trás, para depois nos deixar numa estação, eu perguntei, como é lógico, se podia gravar, se eu podia gravar também. E, inclusive ele fala no vídeo. Foi bastante interessante. Já fizemos várias caminhadas para hostels em Sintra. Já tivemos em muitos sítios. Por exemplo, ir fazer uma caminhada sem destino para o meio da serra e levar o corpo ao limite e só levar, por exemplo, uma peça de fruta e um bocadinho assim de um chouriço, sem água. E agora pensam assim: mas este rapaz é doido. Não é doido. O que é que eu tentei perceber ali? Levar mais uma vez o meu corpo ao limite. O que é que eu pensei? Com a fruta, neste caso laranja, tinha a hidratação, tinha o açúcar, que faria com que os meus níveis de glicémia se mantivessem minimamente equilibrados, e tinha ali um pedaço de proteína que tinha que ser gerido
durante aquela caminhada. E mais uma vez foi bastante interessante. Porquê? Porque mais uma vez veio o fator físico, veio o fator psicológico e veio o fator realização pessoal, que é depois da caminhada, depois do esforço, depois da experiência, poder dizer assim, ok, isto é difícil, isto requer preparação, isto requer entender a temática de como realmente eu posso estar para fazer, que tipo de preparação eu posso fazer. Eu tenho um conselho para dar, principalmente em caso de desastre, em caso hostil, para evitarem mochilas militares. As mochilas militares táticas são ótimas, têm muitos compartimentos, são muito boas em muitas questões, mas em situação hostil, em situação de confronto, em situação de fuga, nós, sendo portadores de uma mochila militar nas costas, somos um alvo. Portanto, não convém de todo nós sermos um alvo, porque se estamos a tentar sobreviver, não faz muito sentido termos ali um foco que, ok, aquele tem uma mochila militar, tem algum tipo de conhecimento, tem algum tipo de formação, pode ser portador de armas, e o objetivo não é esse. Embora eu seja apologista de sim, que todo aquele ou aquela que faça caminhadas e que vá para o meio do mato e que faça este tipo de aventuras e que se proponha a certas situações, coisas essenciais, um kit de primeiros socorros, uma faca, um machado, umas botas, lanternas, powerbanks, tudo aquilo que se puder ter para sobreviver o máximo tempo possível, ter, porque faz todo o sentido. Não vamos andar sempre, isto agora em situação normal, não vamos andar sempre com esses equipamentos no rua, porque não faz sentido, nem temos legislação que assume que, ok, você pode andar com uma faca ou pode andar com um machado no meio da mochila, porque a qualquer momento pode acontecer. Não é isso que acontece. Eu refiro-me a ter esse material preparado num sítio específico em casa, para, em caso de fuga, em caso de situação de desastre, de situação hostil, haver o equipamento necessário para sobreviver durante as primeiras 48, 70 e poucas horas. Porque nunca se sabe o que é que pode acontecer. Um filtro de água, um cantil, um kit de fogo, há muitas coisas que realmente fazem sentido ter na mochila, ok? Espero ter sido explícito. Espero ter mostrado o meu motivo, a minha missão neste canal. A minha missão é mesmo partilhar os meus conhecimentos, as minhas experiências, aquilo que eu possa fazer, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu posso ensinar, e acima de tudo deixar uma marca positiva, porque por mais conhecimentos que nós possamos ter, há certas situações que nunca vamos estar preparados para tal, não é? Portanto, eu acho muito importante manter a atividade da preparação sempre dentro dos planos quando há algum tempo livre. A questão de saber cozer, a questão de saber cozinhar, a questão de saber montar um abrigo, saber montar uma tenda, saber fazer curativos, saber o que é o suporte básico de vida, o que fazer quando se tem que atuar com o suporte básico de vida. Temos internet, temos N de escolas e N de instituições que dão essa formação. Eu acho que é bastante interessante e importante termos no nosso dia-a-dia, ok? Agradeço muito a vossa atenção, um abraço e nunca se esqueçam, estejam preparados.